Vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais do mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Nesse instante, vamos mentalizar o horizonte iluminante. E bem no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida. Lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E caminhando sobre essa estrada florida, aquele ser que é puro amor, pura bondade infinita. Este ser é Jesus, que caminha ao nosso encontro com suas mãos estendidas e assim ele chama, ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai. Vem comigo habitar na verdadeira morada, a morada que eu preparei para cada um de vós, junto ao Pai Celestial. Nesta morada não existe dor, não existe lágrimas, não existe nada para malograr nossa doce alegria, porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos e irmãos de ideais cristãos, o momento é agora. Rever nossos conceitos, nossas atitudes, praticar mais o amor, a caridade, fazer o bem, sem olhar a quem. Agindo assim, seremos criaturas humanas mais felizes e merecedores desta morada tão almejada por Jesus para cada um de nós. Oi, Jesus. Orar é querer teu amor, que é meu mundo de paz, minha eterna, nossa eterna oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Com muito carinho, na manhã de hoje, a nossa irmã, nossa amiga Daniele, da cidade de Fernando Preste, que vai proferir a palestra. Bom dia a todos. Todo mundo consegue me ouvir ou vocês preferem que eu pegue o microfone? Dá para ouvir? Que eu falo alto, né? Bom, é a minha primeira vez na casa. Eu peço que se eu tiver alguma falha, vocês me desculpem, tá? Já fiz algumas palestras, mas em Fernando mesmo, na nossa casa. Fora é a primeira vez, então a gente fica um pouquinho nervosa, né? Mas vai dar tudo certo. Bom, gente, o meu tema hoje, né, é sobre o Setembro Amarelo. Setembro é considerado o mês de prevenção ao suicídio. No dia 10 de setembro, nós consideramos o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Por que setembro e por que amarelo? Porque em 1994, um jovem de 17 anos, ele se suicidou em seu carro amarelo, tá? Ele tinha esse carro, né, de que ele gostava demais. Ele fez a reforma total desse seu carro e após acabar a reforma, ele se suicidou no próprio carro. E a família entregou em seu velório lacinhos e mensagens amarela, pedindo para quem estivesse passando por alguma situação parecida com a do adolescente, buscasse ajuda, tá? Por isso setembro e por isso amarelo, porque foi nesse mês que aconteceu essa situação, tá bom? Vocês vão ver que na minha palestra eu falo um pouquinho sobre a questão, né, do espiritismo, mas mais no final ela vem trazendo mesmo mais uma questão de como agirmos em questão de saúde ao suicídio, tá? Pela profissão que eu tenho, eu sou psicóloga, então a gente acaba abordando um pouquinho das duas situações, o espiritismo e como que a saúde pode nos ajudar nessa questão, tá? Vamos lá. Ai. Foi. Conceito de suicídio. Podemos conceituar o suicídio como dar fim à própria vida voluntariamente. Mas como o homem não tem esse direito de dispor sua vida, cabendo a isso somente a Deus,
conforme nós vemos na questão 944 do Livro dos Espíritos, o suicídio é, portanto, a transgressão dessa lei. Podemos ainda desmembrar este conceito e ampliá-lo em suicídio voluntário e suicídio involuntário, ou seja, o suicídio direto ou indireto. O que quer dizer isso, né? O suicídio é contra a lei de Deus. Deus nos deu a nossa vida e cabe somente a Deus tirar a nossa vida, tá? O que significa um suicídio direto e um suicídio indireto, um suicídio voluntário e um suicídio involuntário? O suicídio voluntário é aquele que eu planejo, né? Eu venho com aquele pensamento há um bom tempo, eu faço um planejamento de como eu vou cometer esse suicídio e eu concretizo essa ação, tá? Foi pensado, foi, vamos dizer assim, né, de livre e espontânea vontade. Foi do meu livre-arbítrio cometer esse suicídio. O que é um suicídio involuntário ou indireto? Aquelas exceções que eu cometo durante toda a minha vida, sabendo que aquilo pode me levar à morte. O excesso de bebida, o excesso de comida, o uso de drogas, né? E muitas outras coisas. Eu ter uma doença e não me tratar, isso faz parte do suicídio involuntário. Eu sei que aquilo está me fazendo mal, eu sei que aquilo vai interromper a minha vida antes do tempo, mas eu continuo fazendo. O primeiro se dá por uma decisão consciente ou deliberada, e o segundo acontece de uma forma inconsciente, por distúrbios psicológicos, uso de drogas socialmente aceitas ou não. O espírito Allan Kardec, o espírito André Luiz, autor do livro Nosso Lar, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, foi considerado um suicida inconsciente, quando foi acolhido na colônia espiritual para tratar de seus excessos na Terra, né? Então, um espírito aí bem conhecido, né, o espírito de André Luiz, foi considerado um suicida involuntário, devido aos seus excessos. Na Revista Espírita de 1861, Allan Kardec publicou o depoimento de um espírito que se suicidou. O suicídio de um ateu. E analisando o caso, afirma que o que leva uma pessoa a praticar o suicídio está relacionado à perda do sentido da vida e do prazer por ela, evidenciando uma percepção desadaptada acerca de suas angústias, habilitando o sujeito a buscar uma solução rápida para a sua dor. Eu sempre digo que o suicida, ele não quer morrer. O suicida, ele quer aliviar a sua dor, né? Ele quer que, de alguma maneira, aquela angústia, aquele mal-estar, aquele desespero que ele sente seja aliviado. Porém, ele não consegue buscar uma ajuda, né? Muitas vezes por vergonha, por medo do preconceito, por infelizmente ainda estarmos em 2025, mas ser considerado a doença mental, preguiça, sem vergonhice, falta do que fazer, né? Vai trabalhar que passa, né? Se tivesse uma ocupação não estava assim, né? Por esse preconceito as pessoas se escondem e não buscam uma ajuda. É onde ela vê no suicídio a única solução. Segundo a Federação Espírita Brasileira, em defesa do suicídio, em 2017, o suicídio é considerado como uma fragilidade humana, um estado de desequilíbrio, no qual o sujeito não consegue reconhecer que, com o tempo, as coisas se resolvem e que nenhum problema é eterno. As razões do suicídio são múltiplas, mas as mais comuns são aquelas derivadas do descontentamento, dos reveses, das decepções, formando o que se chama uma covardia moral, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 16. E podem ser o efeito da ociosidade, falta de fé e também da sociedade. Questão 943 do Livro dos Espíritos. O suicídio, ele é uma situação total de esgotamento mental da pessoa, né? De cansaço, de achar que nada mais tem solução. Às vezes é uma situação que para mim seria fácil de se resolver,
mas para o outro ele não vê uma saída para aquela situação. E assim, né, gente, nunca é só uma situação, né? A pessoa que chega ao ponto de cometer um suicídio, ela vem por anos passando por dificuldades, passando por problemas, né? E aquilo vai acumulando, não vai conseguindo resolver, aonde a pessoa acaba cometendo o ato. A depressão é a patologia que atualmente mais leva ao caso de suicídio. A patologia mais presente no ato suicida é a depressão. A psicologia moderna aponta como causa a biografia do sujeito, ou seja, a culminância de uma série de fatores de ordem ambiental, cultural, biológica, psicológica e política do indivíduo. A tentativa ou a consumação de suicídio é, na verdade, um indicador, em outras palavras, um sintoma de um processo de sofrimento muito maior, como que um último grito de socorro. É uma consequência de uma história de vida com eventos adversos, vulnerabilidades e dificuldades, com um desfecho muito trágico. Também é mito, né, e mentira quando dizem: a pessoa que pensa em cometer o suicídio não fala, né, vai lá e faz. Não, gente, não é bem assim. Muitas pessoas, às vezes, chegam até nós com algumas palavras, com algumas frases, pedindo um apoio. Elas não conseguem dizer diretamente: eu vou cometer o suicídio. Mas nas suas falas, muitas vezes, dá para a gente perceber que aquela pessoa não está bem. Por isso que precisamos prestar atenção às pessoas que estão aos nossos redores, aos nossos familiares, aos nossos amigos, conhecidos, seja quem for. As pessoas dão sinais, sim. Obsessão espiritual também é um dos motivos do suicídio. Porém, gente, não podemos nunca culpar e dizer a pessoa se suicidou pelo obsessor espiritual dela, né? Sofremos influência? Sim, mas temos o nosso livre-arbítrio. A decisão também é nossa. Então, não podemos usar isso como uma justificativa. Aquela pessoa suicidou, mas era para ser assim, era a hora dela, né? Foi o obsessor que levou ela a fazer isso. Não, não é uma justificativa, tá? E não podemos ainda esquecer das causas espirituais, como as obsessões, conforme exemplos narrados no livro Os Dramas da Obsessão. Na questão da obsessão, gente, nós atraímos o que nós pensamos, né? Então, se eu já estou num estado depressivo, se eu já estou num estado muito ansioso, de muita angústia, passando por dificuldades, e eu não consigo buscar uma ajuda, seja uma ajuda da parte da saúde, seja uma ajuda espiritual, que é um conjunto, tá? Muitas vezes na saúde nós vemos que nós não conseguimos ajudar aquela pessoa de todas as maneiras que nós tentamos. Por quê? Porque tem a parte espiritual, né? Como na parte espiritual também, temos a parte que cabe à ciência, que cabe à saúde. É um conjunto, tá? Mas o que acontece? Muitas vezes a gente tem aquelas pessoas que não entendem essa parte espiritual, né? E o que nos dificulta um pouco. Porque também, como profissionais, não podemos. Temos que lidar com a ciência, né? Então, eu costumo dizer que é um conjunto. E se eu estou num estado depressivo e eu também não cuido da minha parte espiritual, eu vou atrair espíritos obsessores. Eu vou atrair aqueles espíritos que querem, não vou dizer fazer o mal, né? Mas que são menos instruídos e que vão contribuir para que eu vá para um suicídio, tá? Então, é um conjunto. A vida continua. Vida após a morte. A ótica da doutrina espírita difere de outras propostas da natureza religiosa, científica e filosófica, quando apresenta as provas inquestionáveis da existência e sobrevivência da alma através da mediunidade, ou também chamado comunicabilidade dos espíritos, que ao se manifestarem, prestam um serviço valioso em favor de nós encarnados, quando nos alertam das aflições e dissabores dos espíritos, dos suicidas que, quando chegam ao mundo espiritual, descobrem-se vivos e com o corpo espiritual, que é o nosso perispírito, deformados energeticamente pela atitude equivocada
de tirar a vida a si mesmo. Então, muita gente que comete o suicídio desconhece, né? Ou às vezes não acredita que não existe a morte, né? Que a vida continua. E que lá vão encontrar novamente as suas dificuldades. Né? E que numa próxima encarnação terão mais dificuldades ainda a ser superadas. Né? Eles têm a visão de que eu me suicidando, acabou aqui. Acabou esse corpo físico, mas a minha alma continua. Né? E aí o sofrimento lá do outro lado é muito grande, porque eu vou me encontrar naquela deformidade que eu cometi. Então é um sofrimento maior ainda. Todo espírito tem direito à sua evolução, todo espírito é acolhido. Não é porque ele foi um suicida que ele não vai ser acolhido, não é isso. Né? Mas vai ter sim o sofrimento do ato que ele cometeu. Sendo a vida do espírito dada por Deus, ela não pode ser destruída. O corpo se desagrega, porém o espírito do suicida acompanha a sua decomposição. Perturbado e arrependido, frustrado e malogrado pela realidade espiritual temporariamente desconhecida, mas já anteriormente vivida. Então, o que quer dizer? Eu vou continuar lá no plano espiritual, vivendo a dificuldade, né? Consequências do suicídio. O suicídio pode ser considerado como uma tragédia pessoal e familiar. Por consequências, um problema de saúde pública. Do ponto de vista dos que permanecem na Terra, os familiares e amigos daquele que cometeu o suicídio vão se sentir abatidos, com vergonha, com culpa, com tristeza, com raiva, com arrependimento, com desesperança, né? É muito difícil para quem aqui fica também, né? Porque vem a questão, como que eu não percebi, né? Por que isso aconteceu? Por que ele não me falou que estava se sentindo assim? Não tinha motivo para isso? A vergonha, o julgamento dos outros, né? Então é muito difícil para a família que aqui também fica. Não é somente para a pessoa que se vai, né? Os familiares, os amigos também sentem muito. E podem entrar também num processo depressivo, né? Num pensamento suicida, tá? Conforme suas crenças, e ainda existirão sempre dúvidas sobre os reais motivos que fizeram aquela pessoa tomar uma atitude tão extrema. Este impacto temporário, mas não menos doloroso. Eu digo que a gente nunca sabe o real motivo que a pessoa cometeu o suicídio. Né? Nem nós profissionais e nem os familiares, as pessoas que convivem. Né? Porque não existe um único motivo. Né? Já eram situações que vinham acontecendo e chegou a um extremo. Então a gente escuta às vezes falar, né? A pessoa cometeu o suicídio por causa disso, mas nunca vamos saber a real situação. E isso causa uma angústia muito grande para quem fica. Né? Quando temos uma morte natural, um exemplo, a pessoa morreu de uma doença, né? Ou a pessoa morreu de um acidente, é muito triste. Mas a gente sabe o que aconteceu, a gente tem uma resposta para aquilo. O caso do suicídio, não. Eu nunca vou saber o que aquela pessoa estava realmente enfrentando. Desequilíbrio psicológico dos sobreviventes. Normalmente, quem tem relação próxima com a pessoa que se suicidou possui um fator de risco de desequilíbrio psicológico e recorrer à mesma medida, por não suportar o fato acontecido. São chamados os sobreviventes que requerem cuidados e atenção continuados. Como eu disse agora há pouco, quem fica também precisa de muita ajuda. Né? Muita ajuda mesmo. Porque principalmente, né, pais, filhos, esposa, as pessoas mais próximas, né? Elas sentem uma culpa muito grande. E por muitas vezes pensam que se fizer a mesma coisa, aquela dor vai passar. Né? Então, as pessoas que aqui continuam precisam muito do nosso apoio. Reencarnação. A reencarnação do suicida, por conta do atentado contra ele mesmo, traz consigo os sinais e os reflexos de um novo corpo físico, sobre seus atos de emoção desequilibrada.
Imprime no veículo somático deformidades, carências ou psicopatias que lhe serão um desafio, que exigirão um grande esforço para a conquista do reequilíbrio. Aos que recebem como filhos de seu amor, provavelmente tiveram com ele algum vínculo espiritual, que agora retoma como uma lição e aprendizado. Então, aquela pessoa que se suicidou, quando ela estiver pronta para uma nova encarnação, né, ela virá com algumas deformidades, ou com alguma doença mental, com algum transtorno, tá? Que a própria pessoa aceita e escolhe vir daquela maneira. Mas por que, Daniela? Para resgatar o que ele fez na outra encarnação, né? Para resgatar algo que ficou em relação ao suicídio, tá? Então, é só um exemplo, tá, gente? A pessoa, ela se suicidou se dando um tiro. Ela volta, às vezes, sem a mão, sem o braço, né? Muitas vezes com transtornos psicológicos, com uma esquizofrenia ou qualquer outro transtorno, tá? E aí a pessoa, na família onde eu vier encarnado, provavelmente também já teve um laço comigo em outras vidas. E a gente volta para superar juntos aquela situação, tá? Então, aquilo que às vezes a gente diz, né? Ah, eu não pedi para vir desse jeito. Ah, por que eu tô passando essa dificuldade? Não, eu pedi sim, e eu tô passando porque eu preciso resgatar alguma situação. Fatores de risco ao suicídio. Os principais fatores de risco ao suicídio são aqueles de natureza biológica, como transtornos mentais orgânicos, de natureza psicológica, como os transtornos mentais psiquiátricos, como uma depressão, uma esquizofrenia, um transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno bipolar, um transtorno de personalidade, entre outros muitos. De natureza sociológica, como as brigas e desavenças familiares e alcoolismo, de natureza econômica, como a perda de um emprego, ou de uma casa, ou uma situação financeira, né? Ou a briga com a família. Então, os fatores que levam a pessoa ao suicídio são múltiplos e muitos, tá? Não necessariamente toda pessoa que comete o suicídio tem algum transtorno mental, mas em grande parte sim, tá? Alguma depressão ou algo, a pessoa sempre, né, na grande maioria das vezes tem sim, mas também todo fator ambiental contribui demais, tá? Atualmente, gente, eu penso que muitos dos casos dos suicídios, as pessoas não são portadoras de transtornos mentais. É mesmo a questão ambiental do dia a dia, né? As dificuldades que a pessoa passa, um problema familiar, um problema financeiro, uma perca de emprego, uma desilusão, né? Claro que isso causa uma depressão, mas na grande maioria das vezes as pessoas não são portadoras de transtorno mental. É mesmo o ambiente, a correria que nós estamos vivendo, a falta de tempo, muitas vezes a falta de fé, a falta de conhecimento, que acaba levando ao suicídio. Abusos violentos. Segundo Marcelo Tavares, exemplos comuns de fatores de risco incluem experiências de privação, negligência ou abuso na infância, violência doméstica, condição socioeconômica precária, falta de acesso à educação de qualidade e oportunidade, problemas graves em pelo menos um dos seus cuidadores, alcoolismo, doenças mentais, ausências prolongadas, desemprego, etc. Uma situação que a gente precisa prestar muito atenção, gente, abuso na infância, tá? Qualquer tipo de abuso que a pessoa sofra na infância ou durante qualquer período da sua vida, nunca é totalmente superado. Sempre deixa marcas. E aí, em algum processo de desequilíbrio da sua vida, tudo aquilo volta à tona. Então, nós precisamos prestar muita atenção nas pessoas que sofrem algum tipo de abuso, tá? Porque é um dos maiores causadores de suicídio atualmente. Ser vítima de bullying, isolamento ou problemas interpessoais graves,
transtornos mentais diagnosticáveis, uso de drogas e álcool, impulsividade e hostilidade e a vivência de afetos intoleráveis, desespero, depressão, desamparo, desesperança, abandono, humilhação, vergonha, ódio, entre muitos outros, né? Não ter uma fé, né? Não ter algo que ele acredita, que ele confia, tudo isso pode causar o suicídio. Precisamos prestar muito atenção nas nossas crianças em relação ao bullying, tá? Também é uma situação que vem, infelizmente, crescendo cada vez mais e causando muitos transtornos nas nossas crianças. E aí eles se sentem tão inferiores que, mas Daniela, criança pensar no suicídio? Tem, né? Porque eles se sentem tão inferiores às outras pessoas que eles acham que é melhor, então, não existir. Segundo a OMS, a maioria das pessoas que cometeu suicídio possui um transtorno mental diagnosticável. E o comportamento suicida é mais frequente em pacientes psiquiátricos. Apesar disso, a maioria não procura um profissional de saúde mental, mesmo em países desenvolvidos. A maioria das pessoas suicidas comunica seus pensamentos e intenções suicidas. Como eu disse no começo, eles dão sinais. Elas frequentemente dão sinais e fazem comentários sobre querer morrer, a vida não tem sentido, eu não queria estar aqui, é melhor que eu não existisse, sentimentos de não valer para nada e assim por diante. Todos esses pedidos de ajudas não podem ser ignorados. Quaisquer que sejam os problemas, os sentimentos e os pensamentos da pessoa suicida tendem a ser os mesmos em todo o mundo. Como identificamos um potencial suicida? Para identificar uma pessoa sob risco de suicida, deve-se conhecer os sinais que são dados por elas e procurar a sua história de vida no seu comportamento seguinte: comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com a família, amigos, uma doença psiquiátrica, um alcoolismo, um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, mudanças na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão ou apatia, mudança no hábito alimentar e de sono, tentativas de suicídios anteriores, odiar-se a si mesmo, sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha. Então, toda aquela pessoa que tem uma mudança brusca, né? Eu convivo com aquela pessoa, ele sempre foi de sair, ele sempre foi de ter uma vida social ativa, ele sempre trabalhou, e em algum momento da sua vida, ele começa a fazer as coisas que para ele era muito simples, ele não faz mais, né? Ele não sai mais com aqueles colegas, ele começa a ter uma fala sempre de muita desilusão, de se sentir inferior, de tristeza. Ele tem alteração no sono, ou ele dorme demais ou ele não dorme, ou ele come demais ou ele não come. Ele começa a ter exageros com bebidas, tá? É uma mudança muito brusca na pessoa. Quando isso acontecer e a gente perceber, a gente precisa ficar atento e incentivar essa pessoa a buscar uma ajuda, né? Ele não vai, mas eu como um familiar, como um amigo, eu posso ir buscar uma ajuda para ele, né? Talvez eu indo conversar com um profissional, o profissional me dê sugestões de como eu posso ajudar aquela pessoa. O que eu não posso é ver a pessoa daquela maneira e ignorar, achar que nada está acontecendo, achar que vai passar, tá? Uma perda recente importante, morte, divórcio, separação, história familiar de suicídio. A história familiar de suicídio, gente, não é porque eu tive uma pessoa suicida na minha família que eu também vou fazer, mas há uma maior porcentagem de chance sim, tá? Desejo súbito de concluir os afazeres pessoais, uma organização demais, pensar demais em escrever documentos, testamento, sentimento de solidão, impotência, desesperança, escrever cartas de despedidas, doença física, menção repetitiva de morte ou suicídio, sempre falar sobre morte ou suicídio. Carta de despedida, os adolescentes costumam fazer muito isso, tá? Escrever cartas com teor de despedidas.
Fatores espirituais do suicídio. Segundo a FEB, outros fatores são ligados ao suicídio. O desgosto pela vida, a falta de fé, de conhecimento da justiça e da misericórdia de Deus, covardia moral, que é a incredulidade e dúvida do futuro, a ociosidade e a saciedade. A saciedade está ligada a uma vida monótona, sem objetivos, enquanto a ociosidade são crenças negativas, no quais os espíritos oportunistas se aproveitam dos seus pensamentos para causar tragédias, como induzir, exemplo, ao suicídio. Então, todos os outros que eu falei são mais causas físicas, né? E aqui as causas mais espirituais, que os espíritos obsessores vão se aproveitar da nossa situação para também nos induzir ao suicídio. Como prevenir o suicídio? A prevenção ao suicídio envolve uma tarefa multidisciplinar, não depende de uma pessoa só. Por isso que eu digo, a saúde não vai conseguir sozinha e o espiritismo também não vai conseguir sozinho, né? É um conjunto. A prevenção ao suicídio envolve uma tarefa multidisciplinar. A primeira é a comunicação, no sentido de disseminar boas informações a respeito ao problema, que é considerado uma pandemia global. Segundo profissionais de saúde, de educação, agentes sociais, legisladores, famílias e comunidades. E, finalmente, acrescentamos a fé religiosa. Tudo que valorizar a vida e que estimule para que ela valha a pena ser vivida, torna-se um instrumento de vitória sobre a morte equivocada e enganosa. Então, nós também precisamos mostrar a essas pessoas o valor da vida, né? Que o que ela está passando tem solução, vai melhorar, que a gente consegue ajudar, a gente precisa ajudar essas pessoas a resgatar o valor que a vida tem. A prevenção espírita do suicídio constitui nas ações de apoio, usualmente disponibilizadas no centro espírita, como a prece, o passe, o estudo, o trabalho no bem, um diálogo fraterno, um esclarecimento doutrinário de espíritos obsessores, entre outros. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão ao suicídio. Sugerir-lhes e dar-lhes um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera a sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para as esperanças fugazes que o tempo desmancha. Estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no túnel de seu desespero. Entre outros recursos, constitui uma terapia preventiva. Então, nós, na casa espírita, né, qual é o nosso trabalho com essas pessoas? O acolhimento sem julgar, né, sem criticar, é o ouvir. Às vezes, gente, a pessoa, isso acontece também na saúde, somente da pessoa chegar e você disponibilizar ali 10 minutinhos para ouvir ela já se sente melhor, né? Então, o acolhimento é muito importante para essas pessoas. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização, né, sobre o suicídio, que no Brasil ele iniciou-se em 2015, pelo Centro de Valorização à Vida, acho que todos já ouviram falar, né? E também pelo Conselho de Medicina e Associação de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor e ao mês e colocaram um dia como a prevenção, como eu disse, que é o dia 10 de setembro, que foi quarta-feira, né? A primeira medida preventiva é a educação. É preciso perder o medo de falar sobre o assunto. Antigamente tinha um tabu assim, né? Não falar sobre o suicídio desperta a vontade da pessoa a cometer um suicídio. Isso é mentira, né? O suicídio precisa ser, sim, um assunto falado. O caminho é quebrar tabus e compartilhar informações, esclarecer, conscientizar, estimular o diálogo e abrir um espaço para as campanhas. Isso contribui muito para mudar a realidade das pessoas, tá? Esse eu vou pular porque já foi falado, só aqui que eu queria deixar para vocês, né? O telefone, né, do CVV, que é 188. O que é isso? É o Centro de Valorização à Vida. Esse trabalho, ele funciona 24 horas. Então, eu estou num momento de crise, eu estou num momento de desespero, eu quero conversar com alguém, mas eu não consigo falar com a minha família. Eu posso ligar 188.
Eu vou ser acolhido por um profissional instruído e capacitado que vai me ajudar naquele momento de emergência e vai me encaminhar para um lugar de tratamento, tá? E esse serviço funciona 24 horas e é gratuito. Conclusão. A vida humana tem o sublime objetivo de amar, encontrar o sentido existencial e concretizá-lo. É uma razão vigorosa para se viver e é indispensável despertar-nos para a realidade da imortalidade da alma e para a realidade dos espíritos que somos, cabendo a nós empreender esforço e dedicação para vencer os desafios existenciais. As vidas vazias são resultados de nossa acomodação, de nosso isolamento social, apesar do caos moderno. Que possamos encontrar na doutrina espírita o consolador prometido por Jesus, que representa o nosso terapeuta divino, o preenchimento dos nossos espaços mentais e o tempo disponível que nos rodeiam. Das nossas vidas em bênção para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. A ajuda ao próximo auxilia no nosso crescimento pessoal e espiritual, na construção da nossa plenitude, contribuindo sobremaneira na renovação dos nossos objetivos nobremente anelados. A maioria das situações de suicídio é solucionável, e se receber ajuda preventiva ou oferta de socorro diante de uma crise. Muitos dos nossos suicidas poderiam ser evitados, sim, né? Se a gente tivesse ouvido melhor, se a gente tivesse disponibilizado um pouquinho do nosso tempo para ajudar, se a própria pessoa também tivesse buscado um preenchimento maior, um valor maior para a sua vida. É que muitas vezes nós damos muita atenção para as coisas materiais, né? A gente corre muito atrás das conquistas materiais e esquecemos da nossa parte espiritual. Diante de um caso de descontrole e transtorno emocional, procuremos a ajuda de profissionais e que possamos reforçar-nos um ao outro e em nós mesmos a nossa vontade de viver e que compreendamos que os sofrimentos, decepções e dificuldades fazem parte do nosso mundo de provas e expiações. Continuemos a lutar pelo melhor, confiemos em Deus e sua justiça, em sua misericórdia, que jamais nos abandona. Jesus nos abençoe hoje e sempre, muita paz e muita luz. Deixo uma frase: você é importante, você tem valor, você nunca estará só. Muito obrigado pela atenção. O senhor faz a prece ou quer que eu termine? Se você não quiser, eu faço, mas a preferência é... Eu faço, então. Então, vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Jesus e a toda a espiritualidade aqui presente, por nos preparar esse ambiente de muito amor, de muita luz, de muito carinho, para que cada um de nós hoje possamos voltar aos nossos lares, preenchidos de fé, de esperança. E até mesmo aquelas pessoas que hoje não puderam estar aqui, mas que nós que aqui estivemos, possamos levar a elas uma palavra de carinho, de amor, de compreensão e dizer que a vida dela vale a pena e que ela nunca estará sozinha, pois isso pode mudar o rumo de muitas pessoas que hoje possam estar pensando em tirar as suas próprias vidas. Que a espiritualidade possa acolher essas pessoas que estão com esses pensamentos, assim como aqueles nossos irmãos que infelizmente não tiveram a oportunidade desse aprendizado e dessa evolução. Que Jesus Cristo fique conosco durante mais uma semana que se inicia, nos trazendo muita sabedoria, muita resignação, muita paciência, muita luz para lidar com as dificuldades do nosso dia a dia. Que possamos seguir para os nossos lares
com muita confiança de que a vida vale a pena. Que assim seja. Em nome de todos, Daniel, te agradecemos. Eu é que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição. Voltarei em outubro, na segunda-feira. Obrigada, viu, gente?